Bom dia, queridos. Bom dia. Pedir que você abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Queridos, Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 17 até o verso 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu faço a leitura aqui na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós queremos suplicar que a leitura e a exposição da tua palavra sejam usadas pelo teu Santo Espírito para abençoar o teu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos ajuda a te obedecer e que em tudo o Senhor receba toda a glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Nós continuamos na exposição da carta de Paulo aos Efésios, já nos encaminhando assim do meio para o final. E essa é a nossa 13ª exposição, e eu dei como título a essa exposição: como nós devemos viver nesse mundo, ou como funciona a vida cristã. Nós começamos no capítulo 4 a parte prática dessa carta, onde o apóstolo Paulo inicia já clamando aos efésios que vivam de maneira digna do seu chamado, fazendo tudo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês viram agora na leitura que o Beto fez de Filipenses, que ele também faz isso aos Filipenses, ele também vai fazer aos Gálatas, ele também vai fazer aos Colossenses e aos Tessalonicenses da mesma forma. Ele fala que há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês, Efésios, nós, fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A partir do verso 7, ele começou a explicar como que Deus age em todos. Ele começa a falar dos dons em geral, depois ele fala dos dons da palavra. Nesse ponto a gente viu que Deus tem um objetivo para a igreja, enquanto nós aguardamos a redenção, né? E esse objetivo é a perfeição. E vimos que a maior barreira para que a gente atinja esse objetivo é o erro teológico. E que a solução que Deus encontrou foi então dar à igreja homens que conheçam, creiam, defendam, exponham e divulguem essa verdade do Evangelho. E finalmente, que é dever da igreja seguir a verdade ensinada por esses homens, e é dessa maneira que a igreja vai crescendo para a edificação de si mesma em amor.
Agora, a partir do verso 17, Paulo vai concluir o seu pensamento explicando aos Efésios de que maneira eles deveriam viver nesse mundo. Ele começa falando isto, portanto, ou seja, dado tudo o que ele falou até agora, ele está concluindo uma linha de pensamento. Portanto, né, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. Essa é a primeira ordem que ele dá no verso 17. Lembrando que ele está dando essa ordem aos Efésios, mas isso cabe a nós perfeitamente. Quem eram os gentios? Eu não sei como que está colocado na tua tradução, na minha está realmente gentios. O termo gentios ou gregos, que você também pode encontrar, fazia referência a todos os povos do Império Romano que não eram judeus. Gregos, por que gregos? Porque a cultura do Império Romano era uma cultura grega. O exército era romano, as leis eram romanas, mas a cultura, a religião, a filosofia, o estilo de vida, tudo era grego. E isso vem da época de Alexandre o Grande, mais ou menos ali uns 300 anos antes de Paulo escrever essa carta. Então, dada essa a questão da presença de Alexandre o Grande, começou a se chamar de gregos por conta disso. Os Efésios, a gente já viu, eles eram gentios, ouviram o Evangelho quando Paulo esteve em Éfeso, pregando a palavra de Deus, eles creram na pregação de Paulo, eles se convertem, se tornam cristãos, e agora Paulo está dizendo a eles, olha, vocês não podem mais andar como vocês andavam antes. E é isso que o Evangelho vai fazer. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho não é um conjunto, não é somente um conjunto de ensinamentos ou de doutrinas que a gente precisa seguir, mas o Evangelho, acima de qualquer outra coisa, ele vem exercer mudança. O nosso caminhar tem que ser diferente do que era antes. Existe sempre um antes e um depois do Evangelho. E como que esses gentios viviam? Porque Paulo fala, não vivam mais, então como que eles viviam? Paulo, quando nós estudamos o capítulo 2 dessa mesma carta, Efésios 2, Paulo já tinha feito algumas menções a respeito dessa maneira de viver dos gentios. Lá nos versos 2 e 3 do capítulo 2, ele vai dizer, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua com os filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, essa era a situação dos Efésios antes de conhecerem a Jesus, antes de ouvirem a pregação de Paulo. E nos versos 11 e 12 desse mesmo capítulo 2, Paulo também fala que no passado vocês eram gentios na carne. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora no capítulo 4, ele vai bem mais fundo e ele vai falar 4 coisas a respeito de como esses gentios viviam, exatamente para dizer que os efésios não vivessem dessa maneira, ou seja, que nós também não vivamos dessa maneira. A primeira coisa que Paulo fala está no verso 17. Ele diz que os gentios andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, eles eram vaidosos, e por quê? Porque eles tinham muito entendimento, muito conhecimento e tinham uma cultura riquíssima. Os gregos se gloriavam de ser o berço da filosofia, eles eram
os pais das artes, cultuavam o corpo, o belo, a estética. Todas as grandes obras de retórica têm início na civilização grega. Mas Paulo está dizendo aqui que os pensamentos deles são inúteis. E Paulo aqui não está negando a cultura ou a inteligência daquele povo. Paulo está dizendo que, diante de Deus, tudo aquilo era vaidade. Por quê? Porque nada daquilo levava a Deus. A segunda coisa que Paulo fala está no verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecido. Ou seja, as mentes deles estão na escuridão. E é interessante que, geralmente, as pessoas que rejeitam a Deus, e isso é histórico, se consideram pessoas iluminadas. Eles dizem, abre aspas, religião é algo retrógrado, religião é uma coisa absurda, é medieval. Eu sou um iluminado. E isso é muito antigo. Os gregos também se achavam muito iluminados. Mas Paulo está aqui dizendo que a mente deles está em trevas. Porque toda aquela cultura, todo aquele conhecimento não era capaz de levá-los ao conhecimento de Deus. Terceira coisa que Paulo vai falar ainda no verso 18. Eles estão separados da vida que Deus concede. Ou seja, eles não conheciam e não participavam da verdadeira vida, a vida que vem de Deus. E você pode pensar, óbvio que eles não participavam, eram todos um bando de ateus. Pior que não. Era um povo extremamente religioso, muito religioso. Só para vocês terem ideia, no Império Romano, a cultura grega daquela época, você tinha primeiro a religião grega, clássica, o panteão dos deuses, Zeus reinando lá no Olimpo e toda sorte e variedade de semideuses no caminho. Você tinha a religião do Império Romano oficial, que adorava o imperador. Ou seja, em cada uma das principais cidades, e Éfeso não era diferente, tinha um templo que tinha sido erigido ao imperador. E todos eram obrigados a dizer que César era Senhor. Senhor não no sentido que a gente fala, sim Senhor, vou fazer. Senhor no sentido de Deus. Eles também tinham naquela época os chamados cultos de mistério. Eles geralmente vinham do Egito, eles tinham seus rituais misteriosos e ninguém sabia como aquilo funcionava, a não ser aqueles que eram iniciados naquele conhecimento. Também haviam os cultos associados à prostituição, como, por exemplo, o culto à deusa Afrodite. O templo de Afrodite, ele continha uma série de câmaras, como se fossem quartos, onde os adoradores se deitavam com as sacerdotisas para praticar prostituição. Isso fazia parte da religião. Paulo, quando visita Atenas, ele menciona isso no livro de Atos, e naquele tempo, Atenas era a capital do conhecimento grego, ele fica impressionado porque em cada esquina existia um monumento, um altar a um deus diferente. E os atenienses, para não esquecerem de nenhum deus, e para não deixar nenhum deus chateado, eles criam também um altar ao chamado Deus desconhecido. Mas Paulo diz aqui que eles, apesar de tudo isso, não conheciam ao Deus verdadeiro. Aquelas religiões eram um resultado de um coração obscurecido, que já havia rejeitado a revelação de Deus na natureza. Paulo aqui está se referindo de uma maneira muito forte e bem parecida a Romanos 1, 2 e 3. Os 3 primeiros capítulos de Romanos vão falar exatamente a mesma coisa.
E é por isso que a Bíblia diz que não existe nenhuma pessoa inocente diante de Deus. Ninguém tem desculpa, porque a glória de Deus e o conhecimento de Deus brilham na criação. Todos têm o dever de saber que existe um Deus Criador. E todos eles, em vez de adorarem ao Criador, eles adoraram a criatura. E criaram essas religiões todas. E por que eles eram separados dessa vida verdadeira que vem de Deus? No verso 18, por causa da ignorância em que eles viviam. E a ignorância não era falta de cultura, nem de conhecimento, porque eram o berço do conhecimento. A ignorância era ignorância a respeito das coisas de Deus. Eles eram ignorantes por causa da dureza do seu coração. A gente precisa se lembrar que a glória de Deus brilha ao nosso redor, em todas as coisas criadas pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que se pode conhecer de Deus está revelado desde a criação do mundo, por meio de todas as coisas criadas. O seu eterno poder e a sua divindade são claramente observados em todas as coisas. Querido, ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão em que a pessoa toma deliberadamente. E essas pessoas que Paulo estava se referindo, gentios, eram pessoas com um coração duro, que haviam rejeitado a verdade de Deus e por causa disso criaram deuses e religiões que nada tinham a ver com o Deus verdadeiro. Quarto ponto de Paulo, nota a sequência onde Paulo vem vindo. Ele começa com a vaidade, depois ele fala de uma mente obscurecida, as falsas religiões, separados da vida que Deus concede, e agora vai terminar em imoralidade. Verso 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Ou seja, eles perdem todo o referencial. Os grandes estudiosos, inclusive os grandes filósofos, falam que o homem precisa de algo externo a ele para dizer a ele, homem, o que é certo e o que é errado. É por isso que nós temos Deus. Deus é a figura externa ao homem e que diz ao homem, sua criatura, o que é certo e o que é errado. Quando você tira Deus dessa equação, o que sobra é um homem que começa a ele mesmo dizer o que é certo e o que é errado para ele. Eles perdem todo o referencial. E aí o certo e errado depende de cada um. O que é certo para você não é certo para mim. E bem-vindos ao relativismo. Você quer uma descrição melhor do que essa da nossa sociedade moderna hoje? As pessoas já perderam todo tipo de vergonha que restava. Elas cometem todo tipo de imoralidade, às vezes com requintes de perversidade. É feito propositalmente, como um assinte, é para machucar. A cultura daquela época estava permeada por isso. A sociedade grega era extremamente permissiva. O homem casado podia ter quantas mulheres ele quisesse. A poligamia, a prostituição eram extremamente comuns e afetavam, inclusive, a própria religião do local. E por conta disso, várias sacerdotisas de determinados templos
também adotaram a profissão de prostitutas. Porque, às vezes, um lado tirava mais a atenção das pessoas do que a outra. Então, se os homens estavam se dirigindo muito aos cultos, as prostitutas se tornavam sacerdotisas, mas se havia uma procura maior pela prostituição, as sacerdotisas também se tornavam prostitutas. O adultério e o homossexualismo eram extremamente comuns. Existe um livro escrito por um historiador romano do século III, ele se chamava Suetônio. Esse livro, se você colocar no Google ali, A Vida dos 12 Césares, ele é de domínio público, aberto, qualquer um pode baixar e ler o livro. Ele é um estudioso não cristão, e ele retrata a biografia desses 12 Césares. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Óton, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. São 12 Césares, 12 imperadores. Desses 12, 9 mantinham relacionamentos homossexuais. E um deles era casado com um rapaz que vivia com ele no palácio. Essa é a cultura da época. Como que a situação chegou até esse ponto? A resposta de Paulo: pela dureza do coração, eles deliberadamente vivem na ignorância e são alheios à vida que Deus concede. Se acham sábios, inteligentes e cheios de conhecimento. Isso te parece familiar? Que essa é exatamente a cultura em que nós estamos vivendo hoje. O homem, querido, não mudou. E da mesma forma, a solução para o homem também não mudou. Continua sendo a mesma solução: a cruz de Cristo, a conversão, a mudança de vida. E isso é tão necessário para os nossos dias hoje, quanto era na época de Paulo. Tudo bem, Rodrigo, eu entendi, mas então, como que nós precisamos viver? Paulo vai nos dizer no verso 20 e no verso 21. Ele fala: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Eles haviam aprendido os ensinos de Cristo. Eles haviam escutado a pregação de Paulo. Eles ouviram falar da necessidade de arrependimento, necessidade da fé no Senhor Jesus Cristo, que havia morrido na cruz por causa daqueles pecados. E se eles se arrependessem daqueles pecados e crescem em Jesus, eles seriam perdoados e aceitos por Deus. Mas então Paulo vai dizer no verso 21, se é que vocês realmente ouviram falar. E aqui tem uma diferença, porque uma coisa é ouvir, a outra coisa é ouvir. Entende a diferença? Jovem, crianças, todos, abram os olhos e os ouvidos. Ouvir da Bíblia significa ouvir, entender, acreditar e se comprometer com aquilo que você ouviu. Ouvir da Bíblia não é entrar por aqui e sair pelo outro ouvido. E por que Paulo coloca uma dúvida a respeito da conversão dos Efésios? Que é sempre muito bom a gente checar se nós estamos realmente na verdade. Tem muita gente que faz parte de uma igreja, mas nunca foi realmente transformado. Nunca aconteceu essa mudança de vida que Paulo está descrevendo aqui. A pessoa nunca se converteu dos seus maus caminhos. Hall de membro de igrejas não é o livro da vida. O livro da vida está nas mãos do Senhor e só Ele conhece o nome
dos que lá estão escritos. Por isso é sempre bom perguntar: você realmente ouviu? Você entendeu o que você ouviu? Você realmente se comprometeu com essa mensagem? Porque se vocês realmente ouviram, é óbvio que você não pode andar mais como você andava antes. Agora, a gente precisa andar segundo o que nós aprendemos de Cristo. E o que Cristo nos ensina? A resposta está nos versos 22, 23 e 24. Passagem extremamente importante para nós. E Paulo vai falar de 3 passos que precisam ser seguidos por todos aqueles que ouviram o que Cristo ensinou, para que a gente possa viver uma vida de santidade. E a dinâmica é muito simples, nós estamos acostumados a ela, nós passamos o dia trabalhando, nos cansando, nos aborrecendo, suando, chegamos em casa cansados, suados, o que nós fazemos? Tiramos a roupa, tomamos um banho, relaxamos, nos revigoramos e colocamos uma nova roupa, limpinha. Ou seja, esse é o processo de se despir, se renovar e se vestir. E Paulo vai falar no verso 22, você tem que deixar de lado a velha natureza. Ou seja, corresponde a você tirar a roupa suja. Verso 23, a se deixar renovar no espírito. Ou seja, a parte do chuveiro, você se refresca, se renova. Verso 24, se revestir da nova natureza que é Jesus Cristo. Você veste o Senhor Jesus, como quem veste uma roupa limpa, em contraste com aquela roupa suja da velha natureza que você tirou. E essa dinâmica nós chamamos de santificação. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Não para o velho homem, renovar o entendimento e se vestir de Cristo. Todos os dias. E é isso que o Evangelho veio nos ensinar. Mais do que isso, esse é o poder que o Evangelho nos dá. Porque você pode dizer, mas é difícil. Sim, é difícil. Eu fico sem forças, eu também fico sem forças. Mas o Evangelho veio exatamente dar esse poder para que a gente possa fazer isso. E não viver mais como o mundo vive. Eu estou extrapolando, mas eu não posso mais andar com quem eu andava. Eu não posso mais ouvir a música que eu ouvia. Eu não posso mais ver a série que eu via. Eu preciso me renovar dia após dia. E como que isso funciona na vida prática? A partir da próxima pregação e até o fim do livro dos Efésios, Paulo vai mostrar na prática, o finzinho do capítulo 4, o 5 e o 6, diversas coisas extremamente práticas que precisam ser feitas para que nós não vivamos mais como os gentios. Mas, na vida prática, isso vai funcionar através da meditação na palavra, tempo gasto em oração, você se lembrar da sua união com Cristo. Essas 3 coisas são chamados meios da graça, ou práticas devocionais. Cada vez que você falar, eu vou ler, vou fazer meu devocional, a minha devocional, não é uma leitura, acabei, faço um xizinho e vou embora. Uma prática devocional é
leitura, meditação e essa união. Eu tenho que me lembrar, eu tenho que trazer ao meu entendimento que agora eu estou unido em Cristo. Cristo foi meu substituto. Eu devia estar naquela cruz. Ele me substituiu. Mas se você diz que você não tem tempo para isso, como que você vai se deixar renovar no espírito do seu entendimento? E aqui eu cito Paulo. Se você não tem tempo, ou se você diz que não tem tempo para ler, para meditar na palavra, para orar, como que você aprende sobre as promessas de Deus? Como que você entende a sua união com Cristo Jesus? Como você vai ser transformado pelo Espírito Santo? Como que você vai aprender a pensar e viver como um cristão? Nós, pastores, lutamos uma batalha muito desleal. Porque eu só tenho a minha congregação me ouvindo por 40 minutos no domingo. Quando chegamos a 40 minutos. A pregação do Beto na semana passada foi de 27 minutos. Mas as redes sociais, os telefones de vocês, as TVs de vocês, têm vocês por 12, 14, 16 horas, todos os dias da semana. Mas você diz que você não tem tempo. Quando a reunião de oração é pela internet para facilitar, você não aparece nem na reunião de oração que é virtual. Pastor Joel Bick fez um vídeo no Instagram, usou as redes sociais para fazer um desabafo, dizendo que nós, pastores, estamos sendo pressionados a criar sermões de 20 minutos, porque os especialistas dizem que as pessoas não conseguem se manter focadas além desse tempo, de que as crianças não conseguem nos ouvir além de 20 minutos. Isso é uma piada. E é por isso que a gente encontra por aí reuniões de 2 horas de ofertório e 10 minutos de leitura da palavra. E ele continua dizendo, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz que um show de rock chega a ter 3 horas de duração. E que nesse tempo as pessoas ficam de pé, elas cantam todas as músicas de cor, e que antes do show tem o esquenta, que é o pessoal todo se reúne para ir beber e fica ouvindo as músicas que eles vão cantar no show. E depois do show tem o pós-show. Eles vão se reunir, eles vão comer juntos, eles vão fazer alguma outra coisa. Ou seja, por baixo nós estamos falando de 6, 7, 8 horas dedicadas àquela atividade. Mas eles não conseguem manter a atenção para escutar a palavra de Deus por mais de 20 minutos. A concorrência é desleal. A gente precisa voltar até Paulo, quando ele escreve a Timóteo, seu filho na fé. E lá em Timóteo 4, Paulo diz a ele: peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Para ver transformação, renovação da mente, é necessário o estudo da palavra, a meditação nos textos da palavra, é necessário obedecer aquilo
que Deus nos fala. Eu termino aqui trazendo algumas conclusões para nós. E a primeira conclusão que eu trago é que nós não tentemos nos enganar. A Bíblia diz com muita clareza que existe uma diferença muito grande entre gentios e cristãos. Existe uma maneira errada de viver e existe uma maneira certa de viver. Você não precisa abrir, eu vou ler para você o texto que está em Mateus 25. E esse é um texto que, se a sua Bíblia tiver aquelas letrinhas vermelhas das palavras de Jesus, esse é um texto que vai estar em letrinhas vermelhas, em Mateus 25. Eu vou ler do 31 ao 33, fala assim, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos da sua glória, então se assentará no trono, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aí no 34 ele diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí eu peço que, se você estiver me acompanhando, pule até o verso 41. Porque no verso 41, o Senhor Jesus fala, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia não esconde isso, e nós muito menos. A segunda conclusão que eu quero tirar com você, o Evangelho não veio trazer somente perdão para os nossos pecados, isso é essencial, a gente não tem dúvidas, mas o Evangelho veio para mudar a nossa vida. E esse ponto parece que tem sido muito esquecido hoje no meio evangélico do Brasil. Por que nós somos tantos, nos identificamos, tantos de nós se identificam como cristãos, como sejam cristãos católicos ou protestantes, e não fazemos diferença no nosso país? E se eu tivesse que dar uma resposta, eu acho que estaria no tipo de evangelho que vem sendo pregado no nosso país, sempre associado com prosperidade, cura, resolução dos problemas pessoais. Se você quiser fazer um exercício, escreva suas orações, depois leia as suas orações. Veja quantas delas você usa eu, mim, e vê quantas vezes você usa nós, nosso, porque nós constantemente oramos pensando na nossa prosperidade, na nossa cura e na resolução dos nossos problemas. Porém, o que realmente importa no Evangelho, que é a verdadeira transformação do coração do homem, isso tem sido esquecido. A nossa influência na nossa sociedade é tão pouca porque nós não queremos Deus, nós queremos as coisas que Deus pode nos dar. E nós nos esquecemos do Evangelho. E sim, é verdade, Cristo veio me livrar da culpa, dos meus pecados, mas Cristo também me deu poder e domínio sobre o pecado. Eu ainda peco, é verdade. Até que o Senhor retorne, eu sou um pecador. Mas a Bíblia me ensina que se eu passei por aquilo que Paulo fala em Efésios 1, que Deus Pai, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos elegeu. Se eu passei por isso, se eu escutei a pregação do Evangelho, e se o Espírito Santo realmente me tornou uma pessoa diferente,
eu não sou mais escravo do pecado. Porque antes eu não tinha escolha, eu só pecava. Agora eu tenho a escolha. Nem sempre eu vou conseguir, mas agora eu não sou mais dominado pelo pecado. Aquilo que Deus nos ordena, Ele também nos dá a graça para que a gente possa obedecer. Eu já fui crucificado com Cristo, mas eu tenho que me crucificar diariamente com relação à velha natureza. Eu já estou unido a Cristo na sua ressurreição, mas eu tenho que me revestir de Cristo diariamente, através da meditação da palavra, da oração, da comunhão com os meus irmãos. Como é que você está nessa manhã? Se Deus fosse descrever o seu caminhar agora, você estaria onde? Naquela parte onde Deus está descrevendo os pagãos, os gentios, que eles perderam a vergonha, não têm mais consciência, de forma desenfreada, eles fazem todo tipo de coisa errada, não conhecem o verdadeiro Deus. É isso que atrai você? É assim que você tem vivido? Talvez hoje você precise ouvir que Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração e através da misericórdia dele, Ele quer renovar o seu entendimento. Ele quer que você perceba que a vida que você tem levado e as consequências que essa vida vai trazer cedo ou tarde são duras. Ele quer que você se arrependa. Você creia em Jesus para o perdão de pecados. E se você já é um crente em Cristo, se você já está unido a Ele, a minha mensagem para você é que, eu sei, é uma luta diária. É muito difícil. Não desanime. Tem horas que a gente pensa que o velho homem vai ganhar de novo da gente. Mas ele não vai. Ele pode vencer uma batalha, mas a gente precisa se lembrar, a vitória final é do novo homem. E eu só vou me lembrar se eu retornar a esse livro, porque senão eu esqueço. Cristo já venceu o pecado e unido a Cristo, a gente pode mortificar essa velha natureza e viver uma vida santa aqui nesse mundo para a glória do Senhor Deus. Amém? Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Sabemos, Pai, que mensagem dura. Como é difícil, Senhor. Mas nós pedimos, Pai, clamamos pela tua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê força e poder do teu Espírito Santo para caminharmos dia a dia, Pai. Tirando essa velha natureza, esse velho Adão, nos renovando através do teu Santo Espírito, Pai, e nos vestindo do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor traga, Pai, aqueles que estão mortos na sua cegueira, aqueles que estão mortos nas suas práticas. O Senhor tenha misericórdia deles, Pai. Que o Senhor dê vida nova, que o Senhor ressuscite esses nossos queridos, que nós temos orado por eles, Pai. Que o Senhor abra os seus olhos, tragam eles para o nosso lado, Pai. Te pedimos pela ceia que vamos celebrar agora, que possamos ter esse momento de arrependimento, contrição do nosso coração. E sim, que nós participemos com alegria, Pai, da tua mesa, porque nós somos convidados a participar da tua mesa, Pai. Nós não somos convidados a comer migalhas que caem da tua mesa, Senhor. Nós somos convidados ao teu banquete, como teus filhos. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.